Oi, turma. Do livro Aqui e Agora, José Carlos de Luca, no capítulo 22, Mais Forte e Capaz. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, Jesus. Jesus pronunciou essas palavras em um momento de intranquilidade para os discípulos. O clima da ceia da Páscoa estava tenso, pois naquela noite Jesus havia anunciado que sua hora havia chegado e que ele seria traído por um deles. O que Jesus quis transmitir aos discípulos ao pedir que não se perturbassem, que as suas previsões não aconteceriam, que tudo ocorreria de outra forma, que na última hora Deus evitaria todo o sofrimento anunciado pelo Cristo. Essa hipótese está descartada pela própria história, pois todos sabemos que Jesus foi traído, preso, condenado e crucificado, e seus discípulos não tiveram um destino melhor. Então, somos levados a crer que, ao pedir que o coração dos discípulos não se perturbasse, Jesus quis dizer que, a despeito das dores e das dificuldades, porque todos passariam, inclusive ele, no final tudo ficaria bem. A luta seria grande, mas os ganhos seriam ainda maiores. De fato, aqueles foram dias amargos para os discípulos. Imagino a dor moral que sentiram ao saber que Jesus estava pendurado na cruz, sofrendo até a morte, sem que algo pudessem fazer para salvá-lo. Penso também na sensação de completo desamparo que sentiram ao imaginar que não mais teriam Jesus por perto. Afora isso, o pavor evidentemente envolveu todos ante o prenúncio da perseguição que também desabaria sobre os discípulos do crucificado. Por tudo isso, podemos compreender as palavras preventivas de Jesus para que o coração dos seus amigos não se perturbasse diante de tantos acontecimentos nefastos. Ele assim disse porque sabia que, apesar das tempestades, tudo ficaria melhor, como ficou, quando Jesus, depois de sua morte, ressurgiu aos olhos dos seus amigos em corpo espiritual materializado e permaneceu com eles por 40 dias. Foi uma explosão de alegrias novas, de esperanças renovadas, de certeza de uma amizade eterna, de um paraíso que poderia ser construído aqui mesmo na Terra. A partir de então, a difusão do cristianismo ganhou força, redobrada, os apóstolos recobraram o ânimo, a fé reviveceu. A mensagem se propagou a diversas regiões dentro e fora da Palestina. Muitas curas foram realizadas. É claro que nem tudo eram flores. A perseguição aos cristãos recrudesceu. Quanto aos apóstolos remanescentes, todos foram perseguidos e mortos pelo poderio de Roma e do Sinédrio, à exceção de João Evangelista. Mesmo assim, todos eles se entregaram ao testemunho de amor, sofrendo as agruras do corpo, mas tendo a alma exultante das alegrias do céu. Todo esse cenário é também lição viva para o momento de agora. Vivemos dias de aflição, aos nossos problemas individuais somam-se as atribulações de ordem geral, como guerras, pandemias, desastres ecológicos, fome, miséria, violência, desigualdades. E novamente Jesus fala à nossa intimidade: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Quando Jesus fala assim, ele fundamenta a recomendação na necessidade de crermos em Deus e crermos nele. Vale dizer, quando depositamos a nossa confiança em Deus, que é o Pai soberanamente justo e bom, sabemos que as dificuldades do momento fazem parte de um programa maior de desenvolvimento espiritual. Esse olhar nos leva a encarar as dificuldades não como desgraça ou castigo divino, mas como uma dádiva capaz de promover o nosso crescimento espiritual e, por meio dele, a nossa força felicidade. Uma vida sem lutas, provas e dificuldades nos levaria ao entorpecimento espiritual. Isso sim seria uma verdadeira desgraça. Afirma a espiritualidade. O militar não é enviado à frente de batalha, não fica satisfeito porque o militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como militar e não aspireis a um repouso que enfraquecerá o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. A dor é o prelúdio da cura, pois quando bem recebida e entendida em seus propósitos superiores, ela nos convida à renovação positiva das nossas atitudes, ao desenvolvimento dos nossos potenciais, muitas vezes adormecidos durante o período do céu e mar calmo. Quando adquirirmos
essa compreensão, entendendo que as leis da vida estão trabalhando pelo nosso melhor, ainda que para tanto precisem nos cutucar com alguma dificuldade, nosso coração não mais se perturbará e teremos a serenidade necessária para não nos abalar e força suficiente para vencer nossos desafios. Como ensina o filósofo Epicteto, dificuldades mostram o caráter de uma pessoa. Por isso, quando um desafio te confronta, lembra que Deus está te emparelhando com um parceiro de treino mais jovem, como faria um treinador físico. Por quê? Para se tornar um atleta olímpico é preciso suar. Penso que ninguém tem um desafio melhor que o teu. Se ao menos tu o usares como um atleta, usaria aquele parceiro de treino mais jovem. Pensemos nisso, os problemas estão treinando os nossos potenciais para nos tornarmos atletas, mais capacitados perante a vida. Você percebe os ganhos que advirão com os treinamentos? Nesse instante, quero convidá-lo a orar comigo, a pedir forças para que você fique firme diante das suas lutas. Tenho certeza de que Jesus ouvirá as nossas preces e assim mesmo, estando no inverno de nossas lutas, anteveremos a chegada da primavera. Senhor Jesus, venho ao teu encontro porque estou aflito com os problemas que batem à minha porta. O desespero se aproxima de mim, porém venho encontrar a minha força e a minha esperança na sua companhia. Ajude-me a entender que através das dificuldades Deus está me aperfeiçoando, está me tornando mais sábio, forte e capaz. Cada problema está desenterrando os meus talentos. Cada dificuldade está puxando a melhor versão de mim. Cada tropeço está me fazendo mais humilde. Cada erro está me ensinando o caminho do acerto. Cada pessoa difícil está me ensinando a ser mais compreensivo, paciente, amoroso. Onde eu aprenderia tudo isso não fossem os obstáculos de cada dia? Só lhe peço que não me deixe desanimar ante as lições que preciso aprender. Sei que está ao meu lado, muitas vezes de forma silenciosa, como o professor que aguarda o aluno terminar a prova. Nunca está ausente de mim, sobretudo quando os problemas ensombram o meu caminho. É nesses instantes que eu escuto a sua voz serena, melodiosa. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então, gente, as dificuldades, as adversidades, né? Todos os textos que nós lemos, que são espíritas, no fundo, eles vão falar assim: persevera, tenha bom ânimo, acredite, tenha fé, desenvolva dentro de você o melhor da sua potência. Diante de tudo aquilo que você encontrar de ruim, veja o lado bom, né? Sempre tire algo proveitoso. Eu, quando ia para médico direto, quando eu estava fazendo meus exames, eu fiquei 3 anos e meio para descobrir a poliomielite. Toda vez que eu saía, a princípio eu falava assim: meu Deus do céu, lá vou eu para o hospital de novo, ficar lá vendo doente, ouvindo histórias, aquele ambiente pesado, carregado. Aí eu já ia empurrada a princípio. Depois eu falei assim: não, peraí, alguma coisa tem que ter alguma coisa de bom. Aí tinha um hospital aqui em Itaquera que eu ia fazer exame. Lá tinha uma cantina dentro do hospital que vendia uma coxinha e um bolinho de carne, que era uma delícia. Quando eu levantava de manhã, eu já falava assim: hoje é dia de eu comer meu bolinho. Daí eu já ia animada por causa do bolinho. Eu esquecia que eu tinha exame, eu chegava lá e me entupia de bolinho. Nisso aí eu engordei pra caramba, cada vez que eu ia lá em Itaquera. Depois, lá no Cruz Azul, lá na Vila Mariana, né, no Cambuci, tinha um cara que vendia pipoca na porta do hospital, aquela pipoca doce, bem artesanal mesmo, nossa, de infância, aquele gostinho de infância. Toda vez que eu tinha que ir pro Cruz Azul, eu falava: nossa, hoje é dia de comer minha pipoca doce. Então eu comecei a enxergar as coisas que eram ruins de outra forma, porque ao invés de ficar pensando no hospital, no exame, no médico, naquela correria de sempre estar lá, né, tentando descobrir algo que ninguém descobria, e sempre piorando de saúde, eu já ficava imaginando o que eu ia comer, o que eu ia fazer, né? Tinha umas lojas perto do Cruz Azul, onde eu comprei o primeiro jaleco do meu filho, quando ele foi fazer a faculdade de medicina veterinária. Então, assim, eu tenho boas lembranças dessa correria dos 3 anos e meio, em relação às coisas boas que eu fui encontrando no caminho. As coisas ruins, elas fizeram parte, mas elas não foram maior do que as coisas boas, porque eu transformei o que era ruim em coisa boa. Dá para fazer isso o tempo todo, 100%? Claro que não. Nós somos seres humanos, vai ter momento que a gente vai falhar, vai ter momento que a gente vai ficar para baixo, vai ter momento que a gente vai querer chorar, explodir. Mas o importante é que cada tombo faça a gente levantar e falar: não, esse não é o caminho, eu vou procurar uma outra forma de aprender. Eu vou procurar uma outra forma de ser feliz com aquilo que eu tenho.
né? É o que eu tenho para hoje. Né? Jesus não era infeliz, ele sabia que ia ser crucificado, que ele ia ser traído, mas ele não era infeliz. Ele mostrava o tempo todo bom ânimo. Ele falava, não, depois de tudo isso aqui passar, isso aqui é passageiro, isso aqui é fichinha. Na hora que tudo isso aqui passar, vai vir uma grandeza de ensinamento para todo mundo, vai vir luz para todo mundo, vai ser uma transformação para o mundo. Então, ele só via coisas boas, apesar das dificuldades. E isso vinha da fé, da perseverança, daquela coisa de a certeza que Deus existe. Nós precisamos manter essa chama de fé acesa dentro de nós. Nós precisamos manter o bom ânimo que Jesus tinha, mesmo diante daquilo que for treva. A gente acende a luz. Vai lá, aqui onde eu tô, se eu apagar essa lâmpada, né? Aqui é o fundo da minha casa. Se eu apagar essa lâmpada, não tem janela, não tem porta, não tem nada aqui. Fica um breu, fica escuro. O que faz esse ambiente estar claro? A minha lâmpada acesa. Então acenda a sua luz. Todos nós temos essa potência. Todos nós somos filhos de Deus.